Nós vamos ter uma conversa aqui com o pastor John, pastor presidente lá da Batista Livre, um amigo já de longa jornada, aí que a gente já conhece ele de longo tempo, é conhecido por ser um pastor amoroso, carismático, bem presente na vida das ovelhas e principalmente porque ele é calmo, manso nas suas tomadas de decisões e consegue levar o rebanho sem grandes tribulações, né? Não, é um pastoreio próximo, presente e tranquilizador. E aí nós estamos vendo agora essa questão da paternidade, aqui, né? Por isso que chama Pó de Pai. E ele, além de ser pastor, de ter filhos e família, também teve um pai que foi pastor. Então, ele reflete aqui duas figuras, a paternidade pastoral do pai sobre ele e ele, como pastor, sobre os seus filhos e sobre o rebanho. Por isso que o tema da nossa chamada lá era paternidade pastoral. Digamos assim, o quanto você foi influenciado por isso e o quanto você consegue influenciar por isso. Então, depois dessa apresentação, fica à vontade para se apresentar aí. Eu vou chegar em casa, vou avisar a minha mulher que se ela precisar de alguém para escrever meu obituário, eu vou chamar ele. Vai ficar bonito na fita. Pena que eu não vou ver, né? Eita. Eu não sei se eu sou tudo isso, né? Esqueceu de dizer, em homenagem ao pastor Wilson, que eu sou palmeirense, né? Então, Principal, né? tem umas coisas importantes para nós homens, né? O time que você torce. Eu sou filho de missionários americanos, norte-americanos, ambos, né, faleceram. Meu pai faleceu agora em janeiro. Eles chegaram aqui em 1960, então tanto eu como meu irmão nascemos aqui no Brasil. Temos cidadania dupla, mas eu sou mais brasileiro do que eu sou americano, apesar da carinha e o nome no RG, né? Porque ninguém consegue, acredite ou não, eles não conseguem nem escrever John direito. Vocês estão de parabéns, vocês escreveram John direito lá quando fez o post, né? Que geralmente o pessoal erra. Mas eu estou agora, dia 17, estou completando 34 anos como pastor lá da igreja, a única igreja que eu pastoreei. Então estou completando tanto os 34 na igreja e 34 de pastor. E estou na igreja, pelo que minha mãe me informou, depois de 10 dias de nascido, eu já estava no chão, num cesto, e ela dando aula lá na igreja, né, 10 dias depois do meu nascimento. Então, praticamente eu estou na igreja desde que eu nasci, né? Graças a Deus também nunca me desviei. Não fui fiel algumas vezes na mocidade, mas a Bíblia está certa que você ensina uma criança quando é nova, ela não vai esquecer à medida que ela vai envelhecendo, né? Então, a Bíblia está certa. Então, graças a Deus, estou aqui, né? Tenho 3 filhos, todos na igreja, meus genros e nora também, todos convertidos. Casou o último faz pouco tempo, né? A minha mais nova casou dia 20, agora, domingo, dia 20. E o meu filho mais velho avisou a semana antes que nós estamos indo para o 5º neto, né? Então, ele foi corajoso, está indo para o 3º filho. Aí eu falei para ele que agora ele pode parar de estudar aquele versículo e de multiplicar e você de fecundo. Agora ele pode prosseguir para outros versos, né, na Bíblia. Então não precisa ficar mais concentrado ali, que 3 está bom, né? Mas nós estamos muito alegres com tudo isso, né? A gente vê como Deus faz as coisas, que meu pai faleceu, minha filha casou, e agora nós vamos, a perspectiva no começo do ano já ter mais um neto. Então tudo isso para nós é muita alegria, porque nós estamos em família, né? E todos nós na igreja. Isso que é
né? O fato de estar na igreja, quando a gente fala na igreja, mas todos servem ao Senhor, todos seguem e servem e são convertidos. Então isso não tem preço, né? Essa frase, estar na igreja, assim, é sempre uma coisa. Eu sempre lembro da videira, do pessoal fala: se você permanecer em mim e eu em vós, nós vamos longe. Mas a gente tem aquela figura de você pode ser uma joaninha, né, que está ali em cima da árvore, você está permanecendo, ou uma lagarta que está andando ali, come um pouquinho, mas a ideia do permanecer é fazer permanecer na seiva, fazer parte de, né? E é isso que é o segredo. Conseguiu passar esse tipo de mensagem para os filhos? Todos eles estão na seiva ou estão sobre a casca da árvore? Eu não posso receber o crédito maior disso, porque é uma verdade, né, que quando a gente casa bem e a gente tem uma mulher de Deus, especialmente na criação dos filhos, é lógico que a gente como pai, nós temos nosso papel, e Deus na sua sabedoria, e o pessoal está tentando bagunçar tudo isso, né? Sim. Mas o nosso papel como pai é interessante, mas se não tiver uma mãe ali também temente a Deus, e graças a Deus, né, eu tenho que só tecer elogios para minha esposa, porque eu também, se eu sou alguma coisa hoje, acho que 70% disso eu devo a ela também, porque eu te confesso que ela me irritou muitas vezes nesses quase 38 anos de casado, mas me moveu, né? E hoje eu tenho muito que agradecer, porque eu sei que Deus usou tudo isso. Então realmente Deus está certo, tem que casar, deixa pai e mãe, constitui família, tenha seus filhos, tenha seus netos, né? Eu vi a alegria do meu pai e dos meus sogros meus sogros estão vivos, de bisnetos, né? Eles eram muito alegres com os netos, mas você desacredita a alegria deles com os bisnetos, né? Então é incrível, né? Hoje a gente tem o privilégio de sentar numa mesa 4 gerações. Quer dizer, a quarta geração não senta muito ainda não, porque os dois mais velhos têm 6 anos. Mas você tem 3 sentados e uma geração correndo em volta da mesa, né? Mas isso para mim eu considero uma bênção de cumprimento da palavra de Deus, né? Amém. E na Bíblia fala que a mulher sábia edifica um lar, né? Mas a sociedade quer que ela edifique uma carreira. Não estou com nenhum ressentimento contra as mulheres. Mas quer dizer que ela não pode ter uma carreira? Pode, desde que não terceirize a missão principal, é edificar o lar, né? E como nós vimos aqui, é a parte mais importante, né? Como muita gente fala, é minha melhor parte, né? Amém. E tem que ser, né? Eu acho que essa é a intenção de Deus. Amém. Né? Amém. E com o pastor Bob, como é que foi ser filho de missionário, passar um tempo aqui, voltar para a terra um tempo, uma infância meio truncada, dependendo muito mais da família do que dos amigos na adolescência? Ser filho de pastor já é bênção, né? Aí você tem uma bênção dobrada, você tem que ser filho de missionário. Aí, para você ter uma bênção triplificada, seja filho de missionário estrangeiro, né? Eu brincava, né? Mas a cada 5 anos nós trocávamos de amigos 2 vezes, porque a gente ficava 4 anos aqui e 1 ano nos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 2 meses. Eu nasci em outubro de 65 e em dezembro nós fomos para os Estados Unidos. Agora você imagina, eu penso a doideira que foi fazer uma viagem com um nenê de 2 meses, sem fralda descartável. Como é que você sobrevive sem as papinhas da Nestlé, né, para viajar? E minha mãe tá nem aí, né? Não sei o que eles fizeram com as minhas fraldas lá no voo, porque você saía daqui e ia para Recife, Caracas, Miami. Você ficava mais de 20 horas em trânsito, né? E então assim, foi uma doideira, né? Avião de hélice,
né? Que se pegasse um bolsão de vácuo, né? E vai que vai. E então, pra você ter uma ideia, eles foram viajar quase 3 meses, e como ia ser muito difícil para mim, nesse processo desse primeiro ano, ela me deixou com a minha tia, uma das irmãs do meu pai. Eu tinha 8 meses, dos 8 até os quase 11 meses, eu fiquei 2 meses e meio com a minha tia. Eu não mamava, né? Então, assim, a vida de missionário é muito desprendida para essas coisas, né? E, então a gente já sabia que quando eu fizesse 17 anos a gente ia para os Estados Unidos estudar. Então, dito e feito, meu irmão, quase 3 anos mais velho que eu, ele foi primeiro. Aí depois chegou a minha vez, eu fui estudar também. Então, tudo isso, se não é bem trabalhado na cabeça dos filhos, é complicado, né? Eu já tive o desafio de você criar seus filhos, porque eu sou americano, não posso negar isso, né? Inclusive meus filhos, eu registrei eles como cidadão, então meus filhos têm cidadania dupla também, porque eu vivi o tempo suficiente nos Estados Unidos para ganhar esse benefício. Mas ninguém de nós lá em casa deles fala fluentemente inglês, porque a gente sempre falava em português, né? Então, assim, nem tudo é mar de rosas, né? Então, eu sei que, graças a Deus, nenhum deles tem um ranço comigo, e não compraram a camisa da Riachuelo, né? Eu desacreditei, cheguei na loja, uma camiseta escrito ranço. Eu falei, mas quem que vai comprar um negócio desse? Eu virei, chegou uma para dentro da loja com a camisa do ranço. Eu falei, pelo menos um comprou esse trem, né? Então é um ajuste, mas o núcleo familiar tem que estar bem fechado, né? Tanto que tem muitos filhos de missionários que acabaram se perdendo no caminho aí, e não é só culpa dos pais, é aquela combinação, né? Quem tem filho adolescente e jovem já entende bem o que eu estou falando, né? Se o filho vai bem, faz sucesso, o pai fala, não, olha, eu colaborei com isso. Se não dá tanto certo, mas se não fosse por Deus, acho que nem os nossos 10% não ia fazer diferença. Não, né? Não ia, não. Você tem que dar ensinamento, ferramenta, condições, mas eles são eles, né? São outras pessoas, não são a continuação. Os meus pais, assim, o quesito maior não era nem... Eles tinham estipulado, vocês vão para o seminário fazer pelo menos 1 ano. Aí depois o que vocês quiserem fazer. E a gente sabia que isso não era totalmente 100% verdade, porque o que eles queriam mesmo é que a gente fosse chamado mesmo. Na verdade, eles colocaram todas as fichas no meu irmão, e meu irmão hoje ele é vendedor de, como se fosse um Oba, um cenourão, só que sem loja física. Eles vendem para restaurantes e distribuem grandes centros, né? E ele ia ser o pastor que ia virar missionário para vir para o Brasil, né? Aí eu brinco, aí a ovelha negra não sabia, bom, esse aí a gente nem sabe o que ele vai ser, e eu que virei o pastor, né? E quando eu falo ovelha negra, essa é da minha parte. Meus pais não me olhavam como ovelha negra, né? Mas eles achavam que o meu irmão que ia ser tal, e realmente ele despontou para isso. E eu fugia, porque eu sabia onde eu ia amarrar minha mula, né? Falei, imagina que eu vou ser pastor, né? E eu fugi uns 4 anos, né? Eu podia ter sido ordenado com uns 21 e fui ordenado com 25, porque eu estava fugindo mesmo, né? Eu não queria ser pastor, porque eu sabia aonde eu ia parar, né? Inclusive 10 dias antes de casar, minha esposa me abraçou e falou assim, você vai ser pastor? E eu lembro que eu me soltei dela, levantei as mãos e falei assim, Deus me livre e me guarde, eu nunca vou ser pastor. E Deus não me livrou e nem me guardou, né? Então, agora dia 17, eu completo 34 anos de pastor. Então, amém. Deus sabe o que faz, né?
Mas Deus tem a unção do segundo, né? Do número 2. Começa com Adão, depois vem Cristo. Então deve ser isso. Começa nascendo um que pega no calcanhar do outro, mas o segundo que vira. E o segundo boi, é sempre a unção do segundo. Mas tá aí. Felizmente o segundo sempre vinga, né? Não, meu irmão é gente boa, viu? Eu me dou bem com ele também, mas... E é fiel, ele é ativo na igreja dele, ele é professor lá e tudo, também formado em seminário e tal, mas a vida leva a gente por caminhos que algumas vezes a gente não entende, né? Mas o importante é ser fiel a Deus, né? A gente põe muitas fichas em quem vai ser pastor e missionário, mas eu acho que nós temos que agradecer a Deus quem é fiel ao Senhor, não importa o que faz, né? Está sendo fiel ao Senhor, né? E isso é importante, né? Amém. E na criação dos filhos, como é que foi essa situação de ser pastor, de tudo que você faz como pastor reflete na comunidade, nas ovelhas, educar os filhos com rédea curta, vamos chamar assim, ou com um pouco mais de liberdade? Como que foi encarar esse conflito em ter que ser preciso e, ao mesmo tempo, ter que ser um espelho? Que assim, eu já vim de um contexto que aqui no Brasil eu era filho do pastor, né? E também do missionário, mas pesava bastante nos Estados Unidos, porque a gente visitava muita igreja. Pra você ter uma ideia, meu pai, no sistema da missão, ele acho que conheceu 39 ou 40 dos 50 estados norte-americanos. Um dos anos que a gente estava lá, ele dirigiu mais de 70 mil quilômetros. Ele viajava a semana inteira, né? E tinha uma época que ele tinha culto praticamente de segunda a segunda. E quando a gente podia, principalmente fim de semana, coisa mais perto, a gente ia com ele nos cultos. Então era assim, põe a melhor roupa e o melhor comportamento, né? E então você tinha que ser... Então essas cobranças eu já conhecia elas, né? Graças a Deus, meus pais entraram assim no que era, vamos chamar assim, socialmente aceitável. Eles dançavam conforme a música, mas minha mãe, nesse ponto, ela era muito rígida, mas ela tinha um bom senso suficiente para quando brecar as coisas, né? E então, quando eu tive meus filhos, eu nunca tratei, mas também nunca fiz muito escândalo no fato de que alguém chegava e falava assim: esse é filho do pastor, né? Porque agora é tipo assim, a neta do pastor e a filha do outro pastor, né? Estão bagunçando ali no culto. A gente sempre vai ter isso, né? Eu acho que a gente tem que tratar com naturalidade para não criar no coração da criança, principalmente quando ainda é criança, alguma associação que afaste ela de Deus. Então eu acho que se ela está bagunçando e ela vai receber um pito por isso, né, uma bronca, ok, mas que receba não por causa de quem ela é. Ela é filha do pastor, ela é neta do outro pastor. Não, ela é criança, então, ou jovem, adolescente, que seja, que você tem que chamar ali para uma conversa. Então eu sempre tentei, eu e a Renata, minha esposa, a gente tentou manter assim, bota tudo no bolo, e se estiver bagunçando é bronca, mas é bronca como qualquer um receberia. Agora, em particular, a conversa era outra, né? Mas eu nunca cheguei nos meus filhos e falei: você está me envergonhando, eu sou pastor da igreja, como é que... mesmo que eu tivesse vontade, nem a Renata, a gente sentava para conversar com eles, e eu vi o Vinícius entrando aqui, ele era parça do meu filho, né, de bagunça, né, só que eu era bagunceiro também, né? Vocês conhecem a Batista Livre ali, do lado tem um prédio de 3 andares ali, de apartamento,
eu caí num buraco lá de 6 metros, porque a gente visitava as construções. Eu caí em 4 poços de cal, visitando construções. Eu só não fui nadar na Pedreira Side antes de virar o Jardim das Pedras, porque eu tinha juízo suficiente, porque já tinha morrido um monte de moleque lá, porque dava a ponta, batia a cabeça nas pedras. Então eu nunca fui nadar lá. Então, para certas coisas eu tinha juízo, né? Mas cacei muita briga na rua, vivia com os tampão do dedão tudo estourado, porque jogando bola. Matei uns passarinhos que não deveria, quebrei um monte de vidraça que também não deveria, porque não era bets, era maldade mesmo. Porque a Bíblia está certa, tem uma maldade no coração que tem que ser estipada, né? E o meu pai, minha mãe, eles eram firmes crentes que um cinto de couro bom resolvia muita coisa, né? E tanto que é um exemplo, né? Meu pai sempre olhava para mim, né? E quando ele ia realmente me castigar, ele tinha um olho azul que não tinha fundo, né? E ele mandava olhar no olho dele. Isso era pior que apanhar, né? Ter que ficar olhando para o olho dele. E ele sempre fazia uma frase, falava assim: isso aqui vai doer mais em mim do que em você. E era quase assim: toque vai doer mais em você, né? Porque a bunda é minha, o cinto é seu, mas a bunda é minha, vai doer. Aí um dia, quando eu fui, a última vez que realmente eu tive que fazer esse processo com meu filho, eu me peguei falando a mesma coisa, né? A hora que saiu da minha boca era quase assim: credo, estou parecendo meu pai, né? Mas aí que eu entendi o que ele estava querendo passar para mim. Porque não é fácil a gente, como pai, ter que disciplinar. Mas eu falei para ele, falei assim: ó, essa daqui você nunca mais vai esquecer. Se eu domingo pregando mencionar isso e olhar para ele e falar assim: e aí, você esqueceu? Hoje ele está com 35 anos. Ele vai rir, ele vai olhar, vai rir para mim e vai fazer assim: não esqueceu. Mas não é porque a surra foi tão fenomenal, que deixou marca, essas coisas. Não, é porque a disciplina realmente funcionou. Não era a cintada em si. A gente usava cinto também. Mas, inclusive, meu pai acabou mudando para essa casa que é a minha, e depois, agora desmontando a casa, eu abri a porta da cozinha, que a gente raramente abre ela, porque ela sempre fica aberta, fecha, quer dizer, a hora que eu puxei a porta, eu olhei, eu até olhei e falei assim: credo, né? Eu não sou de falar isso, credo. Estava o cinto lá, ainda pendurado, já faz assim, quase 20 anos aquele cinto parado lá, né? Aí eu olhei. Então eu acho que assim, a gente tem que, a paternidade envolve não só amor, não só passar a mão na cabeça. Sim. Tem esse outro lado que é complicado, mas tem que ser feito, né? Essa crise é comum, né? Você fala hoje de correção de filhos, os pais entram em conflito, porque para disciplinar o filho, primeiro, você tem que amar profundamente. Não é em ira, é em amor profundo, não em ira profunda. E para poder fazer isso, você tem que estar muito centrado no que você vai fazer, por que você vai fazer, porque senão você não faz. Porque dói muito mais no pai do que no filho, realmente. E aí o pessoal se esquiva de tomar essa posição. E a outra posição, que é mais amedrontadora ainda, que seria uma preguiça de tentar fazer isso. Precisa disciplinar? Precisa, mas para poder disciplinar eu vou ter que sentar, vou ter que conversar, vou ter que abraçar, vou ter que me expor, vou ter que sofrer emocionalmente. E para fazer tudo isso eu não estou com disposição agora, primeiro porque eu não tenho tempo, e porque mesmo que eu tivesse tempo, isso vai mexer comigo, eu não quero fazer isso, eu não tenho estrutura para isso. E aí você já torrou tudo na festa. Pelo menos você comeu? Ixi, eu comi bem pra caramba, né? E ele ficou emburrado. Ele não quis ir para a formatura do ensino médio e ele não quis ir participar da formatura da faculdade.
porque ele já sabia o que era. Então, você tem que ter jogo de cintura. Eu não queria ir na festa de oitava, ainda mais 8º ano de não sei o quê. E eu sabia o que era a festa. Era só bebedeira e comilança e a música né, na tua orelha o tempo todo. Mas qual foi o ensino, o aprendizado ali? Ele falou assim: pô, deveria ter ouvido meu pai, deveria ter pego esse dinheiro, né? Eu ia fazer muito mais coisa com o dinheiro que ele me propôs do que valeu a festa. Mas ele nunca ia saber disso sem a gente ir nessa festa, né? Então, um exemplo de uma coisa que aconteceu com a gente. As minhas filhas, vendo tudo isso, que elas são mais novas, elas já punham a mão e falaram assim: dá a senha da poupança aí, pai, né? Eu não vou na festa não, me dá a poupança. Ela já, automaticamente, ela já queria a poupança. Elas já chegavam toda alegre. Falei assim: a festa vai custar tanto. Nossa, eu vou ter tanto dinheiro agora. Entendeu? Mas tudo bem, eu honrei. Eu pude honrar, eu honrei. Ok, vamos lá. Porque eu acho que não adianta só falar não. Eu dos meus pais, eu recebia muito não, sem muita explicação. Depois que eu envelheci, eu percebi, é a geração deles. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tinha hora que eu não tinha juízo, então eu ficava revolto, né? Eu com 13, 14 anos, falei: pá, só não, só não, só não. Mas quando eu me tornei pai, eu comecei a perceber, falei: pô, peraí, errado estava eu mesmo, né? A gente tem que pensar, tem que negociar, né? Especialmente da adolescência em diante, não é só não, né? E então é um processo de aprendizado para todo mundo, né? Não é fácil não. Se não for por Deus, nada vira, né? Faltam uns minutinhos ainda aí, eu ia abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, vem aqui no microfone aqui para falar. Tranquilo? Então, nem o William não vai fazer pergunta? Então tá bom hoje. Nós somos, aqui no Brasil ficou Batista Livre. Meu pai fez parte dos missionários que abriram o campo aqui. Os primeiros chegaram em 58 e ele em 59 e ele chegou em 60. Só que o nosso nome em inglês é Batista do Livre-Arbítrio. Quando havia um problema entre os arminianos e os calvinistas, nós somos batista mais arminiano, crendo no livre-arbítrio e não na predestinação. Esses são problemas teológicos da época. E que época é essa? 1700 e bolinha, né? Então é uma denominação antiga. Nos Estados Unidos, a Batista Livre hoje, ela está em 44 dos 50 estados e hoje nós deve ter uma membresia de quase 1 milhão de pessoas que fazem parte da igreja. E a missão é que enviou eles para cá para abrir o trabalho aqui, né? E então eu continuo. Na verdade, essa é a primeira igreja. Meu pai abriu 3 igrejas em Ribeirão e tinha um seminário por 30 anos, um curso de bacharel em teologia por 30 anos. Então, esse foi o ministério principais deles, né? Então, essas 3 igrejas estão abertas ainda. Tem uma lá no Ipiranga e tem uma no Marinsec. Marinsec foi a última que ele abriu, junto com a minha mãe, né? E aí ele terminou, vamos dizer assim, sua carreira lá nessa igreja do Marinsec. E eu assumi essa aqui, que é a primeira que ele abriu, né? Então, mas é da linha Batista, né? Dividindo aqui com o William também, estou com a coluna toda estrupiada, falar alto que dá para ouvir, dividindo a pergunta aqui com o William, e a relação agora com os netos, porque com os pais, né, com seus filhos, você já disse como que foi bem dividida, né, uma experiência boa, né, que você teve com relação aos teus pais, uma experiência nova, porque saiu do não para ter uma troca diferente, né, um pensamento diferente. Sim. E agora a experiência dos netos, né? Como que é essa relação? Você tem essa troca com teus filhos?
Tem. Não, é muito boa. Inclusive, a gente ajuda eles em tudo que a gente pode, pelo menos 2 vezes por semana, né? Tipo, vão de manhã porque os pais trabalham, então ficam com a gente, eu levo para a escola, a gente tem essa dinâmica. Eu tenho uma neta que, se eu convidar ela mora lá em casa e fala tchau pai e mãe e esquece da vida, né? O Vinícius está rindo lá porque ele sabe quem é, né? Quando os filhos casaram, eu cheguei para a Renata, eu falei assim: Rê, é o seguinte, nós não sabemos ser, a gente estava aprendendo a ser pai de filho adulto só que agora nós somos pai de filho casado. Então eu sei que você vai achar que eles vão ter que pedir para você viajar. Eles vão viajar? Não, eles vão só chegar e te informar. Então, fica na tua e deixa eles seguirem a vida. Porque primeira vez que um dos filhos casados falou assim: nós vamos viajar. É quase assim: mas vocês não me perguntaram, né? Eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim: você está pagando essa viagem? Eu não estou sabendo, né? Porque mesmo que você estivesse pagando, eles são adultos agora. E aí eu lembro que quando nasceu a Luísa, porque as nossas primeiras 2 netinhas, uma nasceu em janeiro e a outra em março, as 2 no dia 16, então 2 meses exatos uma da outra. Quando nasceu a Luísa, eu cheguei para ela e falei assim: lembra que eu te falei que a gente estava aprendendo a ser pai de filho casado? Agora nós vamos aprender a ser avô e avó, porque eles vão aprender a ser pai e mãe. Então, assim, com todo o amor que eu tenho por você, mulher de Deus, não mete bedelho no jeito que eles criam essas crianças, a não ser que eles te pedirem. Se eles perguntar para você, você vai lá e dá seu pitaco. Não vão te chamar toda vez para ir no pediatra com eles. Eu, como homem, glória a Deus, graças a Deus, não vou ter que ir toda vez no pediatra com eles. Eu já fui com os meninos, né, com as crianças. A mãe, né, a mulher é outra cabeça, né? Então, eu acho que essa interação também no casal. Então, hoje, nós estamos indo para o 5º neto e ainda estamos aprendendo a ser avô, porque os nossos filhos estão aprendendo a ser pais, né? Então, tem coisa que eles fazem que a gente não concorda muito, não. Mas, eu falo para ela: você virou mãe dela? Não. Então, deixa. Ela tem mãe, deixa a mãe resolver isso, né? Não está assassinando ninguém, não está cometendo crime contra a palavra de Deus, deixa o pai e a mãe resolver. Mas tinha que disciplinar. Esse tinha não existe. Então essa dinâmica, eu acho que cada um só simplesmente tem que se pôr no seu lugar, né? Eu acho que do mesmo jeito que eles estão aprendendo a ser pais, a gente tem que aprender a ser avô. E assim, a ser avô é muito bacana. Eu amei, né? Eu falo para meus filhos: se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria orado para Deus ser avô primeiro, para depois ser pai. Que vocês deram um trabalho, eles ficam me olhando, desnaturado. Eu falei: não, mas eu amo vocês assim mesmo, mas eu amo eles mais, eu zoo eles, né? Eu gosto mais desses pequenininhos aqui. Então essa dinâmica, ela tem que existir na família. Eu acho que isso gera vida. O meu sogro, minha sogra e meu pai, quando ainda vivo, o que eles ficavam radiantes quando chegava os bisnetos, era incrível. Então você vê que Deus, geração em geração, vai abençoando. Então tudo isso eu acho que é uma dinâmica positiva, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que aprender. Ninguém nasceu sabendo ser pai, e também eu também não nasci sabendo ser avô. Então eu tive que aprender. Então meus netos, não é que a gente é permissivo. Eu até falo, eu sei que a tua mãe não quer que você assista esse desenho, mas pode ser, tá na casa do vô, pode ser. Só que também tem limite. Também eu chego lá e falo: eu falei meia hora, agora chega. Não é o combinado? Então desliga, eu faço desligar. Então eu acho que a gente também não pode, tipo assim, o que o teu pai e tua mãe faz lá na casa deles, porque aqui é a minha casa. Não, aqui é a minha casa.
Mas quem é pai e mãe, eu tenho que respeitar muito o que eles estão colocando. E se eu realmente é um negócio que me incomoda demais, primeiro ora, jejua e depois vai falar com o filho, se for o caso. Algumas vezes ficar quieto, só orar, vai resolver muita coisa. E não cria atrito, né? Para manter. Agora, uma coisa que nós fazemos, assim, pelo menos a cada 15 dias, eu chamo todo mundo, eu pago a janta, é um jeito bom de subornar os filhos para vir para casa, e eu compro o que eles gostam, e a gente senta na mesa, e a gente não só come, a gente senta, conversa, e na mesa mesmo, assim, né, eu falo para o meu genro, né, um dos meus genros, falo assim, e aí, e o trabalho lá, como é que está? E não sei o quê. Então tem uma interação que a gente acompanha a vida dele sem meter bedelho. Então isso vai criando. E a escola lá falei Luísa, né, a mais velha, e a escola, vocês vão trocar mesmo e tal, na dinâmica da família. Então eu acho que a gente tem que gerar esses momentos, eles têm que ser propositais, né? Porque senão cada um vai seguir sua vida. A correria que a gente vive hoje, né? Eu e meu filho, pelo menos uma vez por mês, a gente sai para comer. Os dois gostam de comer, dá para ver, né? A gente, né? Mas assim, eu falo para ele, escolhe o que você quer, né? Só que aí eu falo bem baixinho, assim, só não excede tantos reais, né? Eu zoo ele. Mas não é porque a gente gosta de comer, porque o que eu faço com ele? Eu sento, converso com ele, falo assim, e aí filho, como é que tá as coisas? Aí o que é teu plano lá do apartamento? Eu quero fazer isso. Bom, quem sabe eu posso te ajudar sim. Ter essa interação, apesar de que eles já são adultos, né? A gente tem que dar continuidade nessa prática, né? Não sei se eu respondi aí. Tá. É lá? Pastor, primeiramente, obrigado por compartilhar a sua história. Obrigado. Minha dúvida é a seguinte, quanto a uma realidade que eu vivo, né? Os filhos, obviamente, eles têm perfis diferentes. A forma de comunicar com um é totalmente diferente de comunicar com o outro. O que é muito duro para um, para o outro é muito soft. E aí o senhor viveu essa experiência e compartilhou aqui o perfil dos seus filhos. Uhum. Só que aí tem um contraponto que a gente vive, que é o olhar deles frente a esse tratamento diferente. Então, eu particularmente eu já ouvi, para você, o senhor é mais duro comigo do que com ela. Você é mais soft comigo do que com ela. Então, o que o senhor pode compartilhar com a gente do próximo passo sobre isso? Eles crescem com essa distinção ou depois tudo se iguala e fica tudo bem? Nós resolvemos isso cedo na vida, né, dos filhos, fazendo reunião familiar com todo mundo. Então, como eles eram em 3, né, então certas coisas era feito em privado. Deus tem que dar um discernimento, o Espírito, do que você realmente só trata com o filho só, mas o que você trata com o filho, mas com os outros irmãos ouvindo, porque também serve de alerta para eles, entendeu? Então, nós 5, todo mundo sabia qual era o turrão, qual era o melado que ia, né, derreter, e qual que era fazer o quê, né? É a vida, vida que segue. Então, como isso ficou claro e aberto, público, então a forma que você tratava o mais duro um e menos, os outros 2 aproveitavam e zoavam do irmão, falavam assim, quem mandou você ser meloso, ou quem mandou você ser turrão? E aí virava e ia embora. Então, assim, não é que virou motivo de piada, virou uma realidade, né? E então, quando uma coisa me irritava de um jeito, porque eu também abria, quando eu era criança, eu era assim. A Renata falou, eu era assim. A Renata é a mais velha de 3, eu sou o mais novo de 2. Então eu sou caçula e ela era a irmã mais velha. Não é, né? Está todo mundo vivo ainda, né? Ela é a irmã mais velha. Então, a dinâmica de ser irmão mais velho e a dinâmica de ser caçula é diferente. Então, quando a caçula reclamava, eu pegava ela, né, zoava, abraçava, assim.
Liga não, tua mãe não te entende. Eu te entendo, porque eu era caçula. Isso foi quebrando certos paradigmas com ela. E a mãe, e o mais velho, Renato falava, eu te entendo, né? Teu pai não está te entendendo porque ele era o caçula, e ele ainda era briguento, ou ele era isso. Eu não vou negar. Mas aí eles olham e falam assim, pô, meu pai era isso e virou isso aqui, pô, que legal, tem esperança para mim ainda, né? E indiretamente você está passando essa mensagem também, né? Então eu acho que precisa orar muito para o Espírito Santo te dar sabedoria. E talvez sentar os dois. Eu não sei a conduta que o Wilson, né, adotaria aqui com a igreja aqui. Eu sou muito respeitador disso, porque eu não estou na minha casa aqui, né? Mas eu acho que o Espírito Santo pode te dar sabedoria para o casal de sentar com os dois filhos e até abertamente conversar sobre isso. Filho, você entende que você é mais soft? Você entende que você é mais durão, mais turrão? Tá, não tem problema, não é certo e errado, é só uma realidade. Então, quando a gente for trazer a disciplina para vocês, o turrãozinho, nós vamos ter que ser um pouco mais duro que você. O meladinho, nós vamos ter que ser mais devagar. Você entendeu, falando para o outro, por que essa diferença? E então, trabalhar junto isso, como família, né? Que eu acho que a família é um lugar que tem muita informação que não precisa ser guardado a 7 chaves, porque ali pode ser dito, entendeu? Quando eu lembro um dos meus filhos ia namorar e eu não lembro o que aconteceu. Eu tive o mesmo problema. Aí uma outra situação, a Renata teve o mesmo problema. Então nós não tivemos dificuldade nenhuma e problema nenhum de dizer, eu tive esse problema também, né? E eu resolvi assim. Só que agora eu não sei se essa solução para mim funcionou, vai funcionar para você, mas eu acho que tem que ter, ainda mais à medida que vão ficando mais, eu não sei a idade, mas se é adolescente, já indo para jovem, tem que começar a tratar mais como adulto, né? Esses dias mesmo eu estava numa loja, eu vi uma mãe de 80 anos tratando o Juninho de 50 e pouco, né? Dar uns tapas no Juninho e falou assim, eu queria vergonha na cara, você tem mais de 50 anos, rapaz, né? Ai, Juninho, que Juninho, dona, pá, né? Deixa o Juninho crescer, né? O Juninho só vai crescer quando, né, pôr a senhora lá no cemitério, pô. E o Juninho estava usando os cartões de crédito da mãe, ainda, pô, negoção isso aí. Nossa realidade é outra. Agora, deixa eu só dizer, americano é diferente de brasileiro. Minha mãe, na segunda rodada do câncer, ela me chamou, porque meu irmão não estava aqui, né? Meu irmão mora nos Estados Unidos, ela me deu o roteiro do culto que ela queria, fúnebre, ela me mostrou o vestido que ela queria ser enterrada, e a conversa é aberta, é punk mesmo, ela é franca, né? Quando chegou meu pai, viu que estava chegando o momento de Deus recolher ele, aí finalmente ele é menos organizado, né? Ele só falou, eu quero, no culto, eu quero que você pregue a Jesus. Aí eu ri, né? Eu falei assim, eu prego o quê, pai? Né? Mas eu entendi o que ele queria dizer. Quando ele falou prega a Jesus, o que ele estava dizendo? Eu falei assim, não importa o que vocês fizerem no meu enterro, né? E eu até brincava com ele, essa é a mentalidade americana, porque o senhor não vai estar lá mesmo, né? Então o senhor nem sabe o que eu vou fazer, né? Eu quero que você dá o plano da salvação e eu quero que você faça um apelo. Porque a vida dele era pautada em pregar o Evangelho e ver gente ser salva. E aí eu olhei para ele e falei assim, quer sair em estilo mesmo, hein? Né? Porque ele escolheu ser velado não no Marinsec, que foi a última igreja, mas ele escolheu ser velado na primeira aqui, onde eu sou pastor. E os brasileiros olham e falam assim, mas pôr um caixão aqui vai ficar esquisito. Ninguém nem lembra que teve o culto com o caixão lá, né? Mas por que fizemos na igreja? Lá no Parque dos Girassóis, quem conhece lá, você imagina uma salinha com 350 pessoas tentando entrar para um culto? Não dá. Então vamos fazer na igreja. Então eles tinham essa, né?
Quando eu liguei para o meu irmão de madrugada, o pai... Não, meu irmão estava no avião, quer dizer... Eu fui para a casa dele pegar roupa, né? Aí depois eu falei para o meu irmão, falei assim... um pouco antes dele morrer, eu olhei para o meu irmão e falei assim, você está bem resolvido com o pai? Tem algum ranço? Ele falou, não. Está tudo perdoado? Tá, tudo jóia. Porque eu tive uma ideia, falou o quê? Se a gente tiver alguma coisa de ranço com ele, a gente pode enterrar ele de camiseta e short, porque ele só andava de social. Eu falei, você quer sacanear o pai? Vamos enterrar ele de camiseta e short, né? Ele não vai saber a diferença. Americano tem essa cabeça, entendeu? Então, meu pai chegou e falou assim, eu estou doando as casas para vocês para não ter que fazer inventário. Meu pai fez isso anos antes, porque eles pensam na frente. Brasileiro, nesse sentido, não quer falar de morte, acha que é um tabu e crente segue a tradição, né? Americano conversa. A primeira rodada da minha mãe com câncer foi conversas que para a mentalidade brasileira é punk. Mas a gente tinha essas conversas, entendeu? Porque na cabeça deles isso é tudo normal. Então, quando eu casei com uma brasileira, aí a gente teve que adaptar também, porque de repente toda a minha franqueza para certas coisas não ia funcionar aqui. E o lado dela, eu falei assim, mas mulher, o que você está aprontando? Porque eu estava acostumado a um estilo, né? Então a gente teve que se adaptar e criar o nosso próprio estilo, né, nesse processo todo. Mas é um processo de aprendizado, né, crescer para amadurecer, né? Não sei se eu falei demais aí, mas... Não, tá louco. Pastor é que nem polícia, dá um microfone e esse cara não larga, né? E não sabe quando parar, né? Glória a Deus por isso, né? Alguém mais com alguma pergunta? Não? Então tá bom, vamos encerrar aqui, orar. Acho que a pergunta deles é quando que é o café. Né? O café. Então vamos para lá agora, confraternizar lá e bater um papo com todo mundo lá. Amém? Então vamos ficar de pé, a gente... Bora. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Eu, principalmente, te agradeço pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos. É sempre muito bom estar nessa casa, Pai. Essa casa é tua, mas eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Abençoa na vida do pastor Wilson, todos os pastores. Abençoa essa casa de oração.